Olá, queridos. Bom dia, graça e paz de Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam firmes na fé no Senhor e estejam desejosos nessa manhã de, nesse tempo agora, procurar aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Antes da gente ir aqui para Apocalipse capítulo 3, hoje nós vamos começar a falar aqui sobre a igreja de Sardes. Eu quero convidar você a gente orar e ter um tempo de colocar isso diante do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de graça, de amor, de misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pelo privilégio que temos nessa hora de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a trazer esse texto, não apenas como um entendimento para as coisas que virão, mas como podemos trazer isso para a prática da nossa vida, como podemos entender para o nosso viver hoje e agora, diante deste mundo, diante do Senhor. Assim nós oramos e graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom estarmos juntos. Espero que você esteja meditando, esteja estudando a palavra de Deus, esteja procurando cada vez mais aprender e conhecer. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes ela é muito interessante, ela tem uma mensagem que com certeza ela é muito significativa para os últimos dias, mas uma realidade que é apresentada na igreja de Sardes que tem muito a ver e serve muito para os nossos dias, então serve muito para uma reflexão pessoal da nossa parte. Amém? Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, tá? Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que ainda estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre a ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, queridos, só para a gente entender, até porque tem o sentido da palavra, né? Sardes, o nome dessa igreja, significa aqueles que escapam, tá? Um sentido mais literal ali da palavra. A cidade de Sardes, ela não existe mais, tá? Hoje tem algumas ruínas do que era a antiga Sardes, tá? Ela ficava numa antiga rota comercial, tá? Essa cidade, ela não nasce, ela não é o fruto da expansão do Império Romano. Ela é do reino dos Lídios. Para vocês terem ideia, talvez não seja muito conhecido, né, a história desse reino, mas foram um dos primeiros reinos que começaram a cunhar, né, a fazer aquelas moedas para uso. Então, se esse reino foi um reino que as pessoas já cunhavam moedas, né, significa que foi um reino muito próspero. E mesmo no tempo ali dos romanos, a cidade de Sardes, ela já era uma cidade próspera, tá? Dentro de uma rota comercial, então era uma cidade que tinha muito ouro, tinha muita prata, tinha muitas pedras preciosas, tinha muito comércio de lã, de tecidos, de tapetes, tá? Só para a gente entender esse contexto. E uma coisa interessante na igreja na cidade de Sardes, era o contexto religioso. A gente sabe, eu já falei isso em outras aulas nossas,
que havia, né, todo um paganismo, de um panteão de deuses, de divindades, de seres que eram adorados, né, cultuados, e alguns faziam parte de um panteão romano, outros até deuses gregos que foram assimilados, né? Então havia todo um sincretismo religioso e até algumas entidades que eram antigas, né? Provavelmente dos antigos povos que ali estavam e viviam. E eu quero dar um destaque aqui a uma deusa chamada Cibele, tá? Essa deusa ela era conhecida como a deusa mãe, ela era a deusa dos mortos, tá? Mas também ela era conhecida dentro dessas mitologias que haviam na época como a mãe dos deuses, tá? Depois do tempo, né, automaticamente caminhando nos séculos após as cartas serem escritas, nós vamos encontrar um negócio muito interessante, tá? Porque você vai ver que tanto o culto a essa divindade chamada Cibele, né, e também a própria Ártemis, né, ou a Diana dos Efésios, que eram papéis femininos, né, de deusas femininas proeminentes dentro dessas mitologias, desses sincretismos religiosos daquela época, né? Dali você vai ter nos séculos para frente, principalmente depois de Constantino, quando você vai ver ali esse sincretismo religioso vai ganhar muita forma, vai ganhar muita força e muita forma, porque uma das coisas que o catolicismo foi fazendo, né, o catolicismo romano, o romanismo foi fazendo com o passar do tempo, né, foi justamente estabelecer, né, o romanismo vai estabelecendo e pegando esses ícones pagãos e foi convertendo a figura, né, a figuras divinas, a figuras dos santos ali, da própria história, né? Então aí você acaba tendo esse sincretismo muito estabelecido, tá? Disso você vai ter, aí você vai entender como é que se forma a construção do culto a Maria, tá? Um dos estudos que fala muito essa questão, como se chegou a levantar Maria, né, trazer essa adoração, a figura de Maria, que deixa de ser a mãe de Jesus e ela passa a se tornar a mãe de Deus. Eu vou acabar entendendo isso quando eu entendo o contexto, né, do que você tem um sincretismo que veio ligado a Ártemis, a própria Cibele, essas figuras, tá? Que dentro das mitologias, dentro dos nichos, né, religiosos que existiram, trazia essa conotação de mãe de Deus, né, de mãe de deuses, né, uma criatura, um ser, né, que mesmo tendo uma figura humana, ela era responsável pela criação, pela geração de divindades. Então essa transição, isso sendo trazido para dentro do catolicismo, acabou sendo algo muito natural, né? Uma coisa levou a outra. Então daqui a pouco, por exemplo, quando a gente chega no ano de 431, né, já na história depois de Cristo, quando você tem ali dentro do romanismo, quando Maria é elevado a esse status. Não mais o status de alguém que gerou um homem, né, um homem que na verdade ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ela carregou no seu ventre, né, alguém gerado por Deus, que depois se mostra ser o próprio Deus. Mas aí você é uma mudança nisso, é levada ao status de alguém que gerou a Deus. Então, alguém que gerou a Deus, né, você é super inteligente e vai saber que alguém gerou a Deus só pode ser alguém divino. Então aí isso trouxe toda uma base para esse culto de Maria, né, o que nós chamamos essa coisa da Maria idolatria, que nós encontramos. Depois isso vai, né,
A verdade é que cada século que vai passando, as coisas vão sendo aprimoradas, né, e trazidas. Uma coisa interessante também, assim, acho que vale a pena comentar como uma informação que soma, é que alguns estudiosos, tá? Então isso não é uma coisa confirmada, já declarada, mas alguns estudiosos afirmam que nesses primeiros séculos, né, após até o livro de Apocalipse, né, segundo século, terceiro século, quarto século diante, havia onde hoje você tem a Basílica de São Pedro, que é, né, basicamente a sede do romanismo. Você vai ver, esses estudiosos vão colocar afirmando que havia ali um templo de Cibele. Esse templo depois ele foi destruído, tá? E ali nessa área onde havia esse templo de Cibele, dessa divindade, dessa chamada Mãe dos Deuses, ali foi estabelecida a Basílica de São Pedro, tá? Então uma informação que alguns estudiosos afirmam, né? E é bem possível, gente, que isso de fato seja verdade, tá? Não estou aqui dizendo que é verdade, mas que seja, porque assim, a gente faz uma leitura hoje, na parte histórica, muito baseada do que a gente tem como herança de séculos e séculos do catolicismo romano, né? Onde a gente vê alguns lugares que tem algumas ruínas que a gente poderia dizer assim, que está lá, olha, aqui é um templo de uma divindade, mas a verdade é que muita coisa ou foi convertida, né? Depois nos séculos foi convertida ao cristianismo, né? Ou algumas coisas foram de fato destruídas, tá? Então não é difícil imaginar, porque a gente sabe que muitos templos foram destruídos ao longo desses séculos, né? E alguns depois foram convertidos de fato a fé cristã, e tudo que havia, né, tudo de referência pagã, aquilo foi apagado, tá? Então isso é só para a gente compor um pouco essa ideia, tá? Entender um pouco o que a cidade era, entender um pouco o contexto, né, do que existiu ali em volta naquela cidade e o impacto disso, né, dentro daquela própria comunidade que estava lá. Aí nós vamos aqui para o versículo 1. E no versículo 1 é muito interessante a forma como Jesus se apresenta, né? Ele fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos entender, como eu disse, assim, todas essas cartas que são enviadas às igrejas, Jesus se apresenta de uma forma, e essa forma sempre tem a ver com o que ele vai falar depois. Então, quando aqui Jesus se coloca, né, ele se apresenta aqui como 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, lembrando que eu já expliquei isso para vocês anteriormente, a ideia de 7, né, até 7 igrejas, né, a ideia de 7 é sempre a ideia do completo e a ideia da completude, né, de uma manifestação que ela é completa. Então, quando eu olho aqui e vejo que 7 Espíritos de Deus, né, a gente sabe que 7 Espíritos de Deus, a gente viu isso, né, a gente falou um pouco sobre isso. 7 Espíritos de Deus representa a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo. Então, não é que você tem 7 Espíritos de Deus, 7, né, mas a ideia é que a totalidade do Espírito, da sua plenitude, da sua manifestação mais completa. Tá? Então ele está trazendo essa informação, né, dizendo aquele que tem em si a manifestação completa, né, de Deus. E quando ele coloca essa questão das 7 estrelas, isso já foi explicado em Apocalipse 1:20, quando João vai falar o quê? Que essas 7 estrelas representam 7 anjos, os 7 mensageiros da igreja, tá? Então, por que é importante? Isso não está aqui à toa. Quando a gente começa a estudar tudo que vai ser dito depois, né, a partir do final da segunda parte do versículo 1 em diante, você entende por que Jesus se apresenta dessa forma, tá? Vamos lá, para a gente entender. Primeiro, porque na segunda parte do verso 1, ele fala assim: conheço as tuas obras, tens nome de que vives
mas estás morto. Então, por que é importante eu entender a forma como Jesus está se apresentando em Sardes? Tá? Porque ele fala, conheço as tuas obras. Então, essa ideia da manifestação plena do Espírito, da manifestação perfeita do Espírito, de ter, né, aquele que tem as 7 estrelas, né, em Apocalipse ele fala que as 7 estrelas estão nas suas mãos, e mãos tem a ver com autoridade, domínio, né, o poder e o direito o controle, né, a direção. Então, quando ele mais uma vez traz essa ideia aqui das 7 estrelas, é interessante, porque o que ele está colocando, né? Ele fala, eu conheço as tuas obras. Ou seja, diante da manifestação perfeita do Senhor, diante daquele que conhece a sua igreja, né? Por isso que ele vai dizer na sequência aqui, né? Ele fala, tem nome de que vives, mas está morto. Então eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vives, e por isso que eu citei o nome, né? Aqueles que escapam, né? Aqueles que escaparam, né? A ideia é aqueles que agora têm vida, né? Aqueles que escaparam disso. Então você tem nome que vive, mas está morto. Por isso que ele fala, eu conheço as tuas obras. Por que eu conheço as tuas obras? Porque quem está falando com você, né, se eu pudesse fazer uma interpretação, é aquele que tem a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo. E queridos, o Espírito Santo é aquele que sonda nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Então, é importante essa forma como Jesus se apresenta, porque ele está confrontando, na sequência do versículo, ele está confrontando, ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. Você tem a aparência de que está vivo, mas você está morto. Então é muito interessante, porque quando Jesus se apresenta assim, ele está mostrando que não tem como enganá-lo. Ele conhece os corações, ele conhece as intenções, ele conhece as obras, por isso que ele fala, eu conheço as tuas obras. O nome de vocês dá um indicativo de vida, mas na verdade vocês estão mortos. Então o que Jesus está denunciando? Porque se você prestar atenção no que é escrito para a igreja de Sardes, você vai ver que a igreja de Sardes ela não tem elogios, ela não é elogiada, não tem nenhum elogio para ela, tá? O que ela tem, o que Jesus denuncia é a aparência. Que ele fala, você tem nome de que vives, mas está morto. Então a ideia é, isso tem uma aparência, mas essa aparência não reflete a realidade. E aí, gente, assim, a gente pode parar aqui e nós poderíamos falar muito sobre isso. Poderíamos discutir muito sobre essa questão de aparência, né? Daquilo que aparenta ter, né? Então Jesus, por ser aquele que está no meio dos candeeiros e tem as estrelas nas suas mãos, Jesus conhecia perfeitamente, né, as obras, e aí é toda a questão das intenções, aquilo que estava no coração da igreja. Tá? E aí é uma coisa interessante, né? Essa questão da aparência. Porque a aparência ela pode me trazer, ela pode me dar uma ideia de reputação, né? O que é reputação? A reputação, numa linguagem bem simples para a gente entender, é a fama da pessoa. Fulano tem fama de ser honesto. Do que está se falando? De reputação. Fulano tem a fama de ser bom, de ser gentil, ele tem a fama de ser uma pessoa fiel. Então está falando aqui, ele tem uma reputação boa, ou pode ser uma reputação ruim. Ele tem uma fama de ser meio caloteiro. Então ele diz que a reputação não é boa. Tá? Aqui no caso, quando Jesus fala, você tem a fama de estar vivo, ele está trazendo essa questão da reputação. Reputação é o que os outros acham
o que os outros acham que eu sou, o que os outros acham que você é, o que os outros podem achar, né, daquele casal, daquela pessoa, eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele é um bom funcionário. Então é uma reputação, é a fama, tá? É a fama que a pessoa tem por aquilo que os outros acham que ela é, tá? Mas na verdade, o caráter é diferente. O caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. Então a pessoa pode ter uma reputação, né? Por exemplo, uma empresa pode ter a reputação, e muitas empresas ao longo das décadas, por exemplo, você vai ver empresas que tinham uma reputação muito boa, mas na verdade depois as pessoas descobriram, por exemplo, que certas empresas usavam trabalho escravo, né? Então, o que você via? Tinha uma reputação, e essa reputação acabou sendo afetada porque o caráter, a essência real do que era feito, não condizia com a reputação em si. Então isso gerava uma crise, tá? E é interessante porque aí quando você vai entendendo isso, você entende como Jesus se apresenta, né? Ou seja, Jesus, por ele colocar os 7 Espíritos de Deus, a ideia é, eles são dos corações, ele conhece o homem interior, ele não pode ser enganado, porque ele conhece, né, aqueles que estão ali. Então é bem interessante quando a gente começa a estudar isso aqui, né, porque você vê assim, ó, não tem elogio, né, o que ele fala, olha, eu conheço as tuas obras. Depois ele vai dizer que essas obras são obras duvidosas, né, mais para frente ele fala isso. Então, para a gente fazer um balanço aqui, o que a gente pensa na igreja de Sardes? Né? Um alerta para a igreja de Sardes, e esse alerta eu entendo que ele cabe para nós hoje, para o nosso viver hoje, né? Lembrando aquilo que eu disse na semana passada, o que é até o fim, o que é, né, perseverar até o fim, ser fiel até o fim. Ao fim para nós, é claro que se estivermos vivos naquele momento do fim, então sejamos fiéis naquele momento, mas o fim também tem a ver com a minha fidelidade todo dia, porque basicamente eu só tenho, de certa forma, o dia que eu vivo. Então eu tenho que procurar ser fiel a Deus todos os meus dias, até que eu chegue ao final dos meus dias, né, e tenha sido encontrado fiel a Deus. Então, quando ele coloca quando ele traz essa postura da igreja, que ele fala, né, tem nomes de que vives, tem fama de que vives, mas está morto, o que é importante a gente entender, né? Que a reputação de Sardes é de ser uma igreja talvez ativa, viva, vibrante, né? Havia até um certo renome, porque essa coisa da fama, né? Ela muitas vezes a ideia da fama, do nome, não é tanto usado para os de dentro. A fama muitas vezes é usada para os de fora. Então isso pode nos dar a entender, apesar que os textos não tratam disso, né? Não é o propósito trazer essa construção, mas o fato é que nós poderíamos dizer que, de certa forma, na própria sociedade de Sardes, você tinha uma igreja que ela tinha um certo renome, ela tinha uma fama, talvez até uma boa fama, olha, aquele pessoal é bom, aquele pessoal isso, aquele pessoal aquilo, mas observe que as palavras de Jesus, elas não vão de encontro a isso. Jesus não está ratificando essa aparência que ele declara aqui. Na verdade, ele fala, mas estás morto. A forma como Jesus escreve, o tempo em que Jesus coloca, é assim, é uma palavra assim, é um diagnóstico final, está morto. Está morto. Ou seja, aos olhos do Senhor, aquela igreja, seja qual for o tamanho da igreja, apesar dela ser ativa, dela ser viva, né, tinha lá as coisas, as pessoas, né, não tem muito detalhe, mas a gente vê que existem obras que são feitas, então a igreja fazia suas obras, mas aos olhos do Senhor aquela igreja estava morta. É um diagnóstico. Morta de que forma, gente? Morta espiritualmente falando. Tá? Porque as pessoas estavam lá vivas, respirando.
Que Jesus está dizendo que apesar de toda aquela aparência e da fama que ela tinha, para ele ela estava morta. E isso, gente, é um grande alerta para nós hoje. Ela, primeiramente, né, claro, é um grande alerta para o momento final, né? Porque as 7 igrejas, as 7 cartas, elas estão no contexto da igreja estar vivendo o Apocalipse, tá? Então, eu não estou aqui para discutir, né, arrebatamento pré-tribulacional, mídio, pós, mas o fato é, isso está ligado com o tempo do fim. E no tempo do fim, o que o Senhor está dizendo aqui, está mostrando? Que nós vamos ter muitos cristãos, muitas igrejas, né, muitas comunidades, que elas vão ter aparência de viva, fama de viva, mas aos olhos do Senhor, ou seja, aos olhos dos homens, é uma coisa. A forma como os homens veem algo ou se veem é uma coisa. Aos olhos do Senhor é outra coisa. Eu já citei isso para vocês aqui, como a visão de Deus é diferente, o próprio Senhor fala isso, né? Ele fala para Samuel isso, quando Samuel está na casa de Jessé, ele fala que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas o fato é que aos olhos do Senhor, como por exemplo Daniel relata, né? Daniel relata que quando Nabucodonosor tem uma visão sobre os reinos, né? Ele vê uma grande estátua e ele descreve aquela estátua. E a ideia da estátua é sempre trazer uma ideia bonita. Mas depois, quando Daniel tem a visão, tem o sonho, o sonho que é o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, na verdade Daniel não vê uma estátua bonita, de ouro, de prata, né? Ele vê animais ferozes. Porque uma era o coração enganoso de Nabucodonosor, né? Como ele enxergava o mundo que estava à sua volta. E outra coisa era como Daniel, Deus mostrou como as coisas eram. Não era uma linda estátua representando reinos, eram feras, né? Feras que muitas vezes a própria descrição feras mortais, ou seja, havia todo um rastro de morte, de destruição, que esses reinos que foram um após o outro se levantando e caíam, eles carregavam. Tá? Então, observe como o trabalhar que o Senhor está trazendo aqui é justamente o que? De mostrar, olha, essa igreja tinha suas obras, tinha fama, mas aos olhos do Senhor, ela estava morta, espiritualmente morta. Porque se você prestou atenção no texto, você pode observar que é um texto que não fala tanta coisa da igreja, né? No sentido, por exemplo, você não vê aqui falando de perseguição. Em outras você vê sobre perseguição. Não fala aqui de conflito, de falsos judeus que estão, né, agindo de forma errada. Não cita falsos mestres, como cita em outras igrejas. Olha, falsos mestres com falsos ensinos. Gente que está seduzindo o povo ao pecado, como foi o caso, né, de Tiatira, com a questão de Jezabel. Não tem isso, ele não cita. Aparentemente nós poderíamos descrever que a condição de Sardes é uma condição de uma igreja que ela está em paz. Ela não está sendo perseguida, ela não está sendo oprimida, ela não está com falsos ensinos ali dentro, né? Sendo tolerados dentro dela. Tá? Mas o problema de Sardes, né, que é um problema espiritual, que aquela igreja não tinha, ela tinha uma indiferença, ela tinha uma apatia, né? Era uma igreja que, sinceramente, ela não tinha fervor e vida espiritual. Ela fazia coisas, mas ela não tinha vida espiritual. Por isso que Jesus fala, ele cita no versículo 1, não está à toa isso, gente, ele cita ali os 7 Espíritos de Deus, porque a gente sabe do papel do Espírito Santo. Né? O papel do Espírito Santo como consolador, aquele que nos conduz à verdade, o Espírito Santo que batiza com fogo, o Espírito Santo que vivifica, que enche, o Espírito Santo que santifica, que limpa o nosso coração, né? Tudo isso que a palavra de Deus ela traz. Então, quando ele está fazendo essa colocação, o que nós estamos vendo aí? Que Jesus está mostrando assim, que isso não tem.
Não tem. Ele se apresenta dessa forma porque a igreja não tem isso. Se a igreja tivesse isso, ele não se apresentaria dessa forma. Talvez ele descrevesse algum outro contexto, mas não, aqui ele é muito claro. 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus. Tá? Então, apesar da igreja ter uma boa fama, né, a verdadeira natureza, o verdadeiro estado dessa congregação não estava oculta aos olhos do Senhor, como não está, gente, nos dias de hoje. O alerta serve para nós aqui, né, independente se daqui a pouco nós vamos entrar, passar pela tribulação ou não, mas o alerta serve, a realidade dessa igreja, ela existe hoje. Sardes existe hoje. Sardes existe em todos os lugares onde existe exatamente essa condição. Tem fama, tem aparência de que está viva, mas está morta. Então isso é um alerta para nós, né? Porque o Senhor vê as coisas de forma diferente, como eu citei o caso de Daniel e de Nabucodonosor, tendo a mesma visão, visões da mesma coisa, mas muito distintas. Então talvez essa questão nos leve a pensar exatamente isso, né? De multidões que frequentam aí cultos, multidões que frequentam igrejas, né? Eu não estou com isso dizendo, gente, que todo lugar onde há uma multidão existe essa condição, ok? Porque só vai parecer que o problema é o fato de ter multidão. Não. Tá? Então quer dizer que nós vamos vamos para uma igreja pequena, porque, né, aí não tem problema. Não é nada disso, tá? Isso é balela. Então não é uma questão. O que ele está dizendo é que nós temos que tomar muito cuidado com a aparência. Porque às vezes nós podemos estar, às vezes a nossa reputação diante dos homens não é a mesma reputação ou o caráter do que Deus realmente vê. As pessoas podem nos ver de uma certa forma, as pessoas podem atribuir, né, valores, as pessoas podem atribuir posicionamentos para nós, e isso pode ser, aos olhos do Senhor, completamente real, né? Podemos ter o tapa nas costas, o abraço das pessoas, né? Ou mesmo a gente pode ter cultos arrebatadores, toda aquela movimentação de coisa, de gente, de luz, parará, e tudo isso pode aparecer, olha, gente, a música é demais, o louvor ali é muito bom, isso e aquilo, mas a questão toda é que, aos olhos do Senhor, isso não representa nada. Às vezes isso pode simplesmente aos olhos do Senhor ser uma grande movimentação, e as pessoas podem virar e falar, nossa, né, é uma igreja tão avivada, mas na verdade quem deveria, a palavra de quem confirma, quem testifica isso é o Espírito de Deus. Porque às vezes a gente pode ter toda uma série de coisas ali, e na verdade para o Senhor aquilo não expressar uma realidade, né? O barulho, a movimentação, isso, aquilo pode expressar toda uma movimentação, mas não para os olhos do Senhor aquilo refletir como vida espiritual. Estão viva, uma igreja viva espiritualmente. Porque o que é uma igreja viva espiritualmente, gente? Acho que vale a pena fazer essa reflexão. Para muitos e para boa parte dos chamados evangélicos atualmente, uma igreja viva espiritualmente é que ela tem um louvorzão, com as músicas que são tocadas, que as pessoas gostam de ouvir, muitas vezes tem um louvorzão lá animadão, né? Tem uma movimentação durante o culto, levanta a mão, agora grita isso, agora faz assim, e as pessoas acabam confundindo o animamento com uma ideia de avivamento ou fervor espiritual, né? E quando a gente pensa na questão né, de uma vida espiritual, de um fervor espiritual, não necessariamente você precisa desses elementos, né? Eu penso muito, quando eu faço essa alusão, né, na diferença entre vida espiritual que a igreja no Ocidente tem, né, que é muito levada para esse barulho, para a musicalidade, para o som, para, né, para reuniões que são quase extasiantes. E eu paro para pensar muito, né, e até em relatos que eu já ouvi de missionários e de irmãos que estão em lugares onde o evangelho é fechado, é proibido,
e nesses lugares esses irmãos não têm nenhuma dessas parafernálias que nós temos aqui. E muitas vezes, para esses irmãos que estão nesse contexto, né, esses irmãos têm uma vida espiritual rica, uma vida espiritual cheia, né? Eles têm, na verdade, eles podem não ter quase nada e talvez até correr um grande risco de morte, né, da morte física, mas com certeza eles não estão mortos espiritualmente. E às vezes você pode ter um monte de coisa, mas na verdade o que existe ali é uma condição de morte espiritual. Então isso traz para mim particularmente, queridos, eu trago aqui para vocês uma reflexão sobre a questão de quantidade e qualidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? O que é, na verdade, o que é um culto espiritual, o que é fervor espiritual, porque às vezes a gente tem uma ideia que é muito equivocada, né? Uma ideia que é muito ligada a um movimento que dá uma aparência, mas é importante vocês lembrarem de uma coisa, igreja, o Senhor não está impressionado com aparência, não está, né? Na verdade, muitas vezes nas próprias escrituras o Senhor confrontou a aparência, né, para que as próprias pessoas não fossem enganadas, né? Quando ele chama Gideão ali para toda aquela questão daquele embate que haveria, na verdade o próprio Senhor ali faz ali algumas coisas que teriam que acontecer, a forma, o povo que estava reunido, a questão da forma como iria beber água, e o Senhor foi filtrando. É uma hora que o Senhor fala, ainda tem muita gente ainda, e o Senhor manda novamente, para quê? O Senhor deixou um grupo mínimo para Gideão, para que ele entendesse, né, que não era uma questão de quantidade, era uma questão de qualidade, de gente que confiava, de gente que cria no Senhor, de gente que daria esse passo de fé e andaria na vontade do Senhor, sem olhar a questão da aparência, porque às vezes, né, a aparência pode criar um quadro irreal, pode dar uma perspectiva irreal das coisas. Então eu acho muito interessante a forma como o Senhor coloca aqui, né? E isso faz a gente pensar, né? O que Jesus denuncia? Jesus denuncia a aparência religiosa. E hoje nós temos essa realidade dentro das igrejas, né? Muita gente que se diz evangélica. Por isso que eu detesto essa ideia do evangélico. Você nunca vai me ouvir falando de ser evangélico, ou chamar alguém de evangélico, ou me identificar com o ser evangélico, porque, na verdade, ser evangélico hoje no Brasil é uma coisa que não denota não tem muito peso, não tem muito compromisso, né? É simplesmente eu fui numa igreja, gostei, achei o culto animado, eu achei que o pastor prega legal, ele é divertido, ele fala umas coisas bacanas, ele fala umas coisas que eu gosto de ouvir, né? Só que muitas vezes você vai olhar e na prática a pessoa só tem um nome só gosta de se ver como cristã, de se pensar como cristã, né? Mas elas não são cristãs, porque elas não vivem nem como Cristo viveu, elas não vivem nem como Cristo viveria, né? Então muitas vezes apenas uma coisa de nome, né? Se achar cristão pelo nome, né? E hoje a gente tem que fazer uma reflexão dentro da igreja, porque muitas vezes o que a gente vê, poucas pessoas que verdadeiramente foram regeneradas, tá? Então é muito interessante o que ele coloca aqui, né? Então, por isso que ele vai aqui, deixa só a gente andar aqui um pouquinho, né? Ele fala, né? Conheça as suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto, né? E aí o que ele fala na sequência aqui? Ele vai dizer assim, ser vigilante, né? E confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, ou seja, né? Vigiar. Sardes havia caído da posição em que ela estava, né? Que posição? Uma igreja que não estava mais debaixo do fervor espiritual. Faziam ali e tal, aquelas coisas, né? Tinha obra, tanto que o texto fala, né? O versículo 2, não achei as tuas obras perfeitas, ou seja, havia obras? Havia obras. Não era uma igreja sem obras, não era uma igreja parada. Mas o Senhor fala, as suas obras não são perfeitas. E por que não são perfeitas? Porque para uma igreja que estava morta espiritualmente. Então,
as obras podiam ser boas, eles podiam abençoar pessoas, isso podia trazer boa fama. Olha, é uma igreja tão abençoada, eles ajudam ali quem necessita, eles dão comida, eles dão abrigo, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Ok, então essas obras são ruins? Não, de forma nenhuma. Mas isso significa vida espiritual? Também não, né? Também não significa vida espiritual, né? E nós temos que vigiar. Eu acho que a palavra é essa. Nós temos que vigiar. A vigilância, ela tem que ser constante, gente. Todos os dias eu tenho que vigiar. Sardes caiu e em algum momento aquela igreja que deveria ter uma vida espiritual não tem mais. Ela fracassa ali naquele contexto, tá? Ela fracassa ali naquele contexto. Por isso que o Senhor está colocando de vigilância, né? Vigilância. Então, vigilância o quê? Com a vida espiritual. Porque o que Jesus fala, estão mortos. Então, uma vigilância para manter-se vivo espiritualmente. Gente, muitas vezes eu escuto como pastor ao longo dos anos as pessoas falarem, né? Eu estou sentindo frieza espiritual e eu tenho pedido a Deus, né? Mas assim, a questão toda é a nossa vigilância. A vigilância para não deixar, né? O próprio apóstolo Paulo fala para não deixar, não apagueis o espírito, né? A vigilância para cuidar da minha vida espiritual. Às vezes a gente não cuida. Às vezes nós transferimos para o outro o que é uma responsabilidade nossa, de cuidar da nossa vida espiritual, né? De estarmos vigilantes da nossa fé. Então, ao longo dos séculos, eu posso dizer assim, quantas igrejas não caíram por falta de vigilância? Quantos discípulos não caíram por falta de vigilância? Né? Quantos pastores não caíram por falta de vigilância? Né? Você pega, por exemplo, na Europa, né? Você tem lá igrejas, estruturas, né? Igrejas que eu falo agora, a questão de templos, lugares que séculos atrás eram lugares que centenas de pessoas estavam ali dentro ouvindo a palavra. E séculos depois, hoje na Europa, você vai ver, existem igrejas que viraram boates, né? Estruturas de templos ali que viraram boates, que viraram indústrias, que viraram bares, né? Outras foram até demolidas, não existem mais. Lugares históricos, né? Que quando você para olhar hoje não representam mais nada, nem para as pessoas que estão ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então há muitas passagens no Antigo Testamento que frisam a importância da nossa vigilância, né? Porque as tentações estão à nossa volta, né? O pecado nos ameaça de perto, falsos mestres estão aí, né? Mas também, se a gente não manter o fogo aceso, ele vai apagando e vai entrando o quê? Frieza, indiferença, e as nossas obras começam a não ser perfeitas. Quando é que as nossas obras não são perfeitas? Quando nós não fazemos mais as coisas pelo motivo certo. Quando nós não fazemos mais as coisas para a glória de Deus. Quando nós não fazemos mais as coisas pelo motivo de amarmos a Deus. Então as nossas obras começam a não ser mais perfeitas, elas podem existir ali. Mas na verdade não existe mais o aspecto espiritual da coisa. Existe aquilo que é feito, existe aquilo que é realizado, existe a obra que é feita, a oferta que é dada, a ajuda que vem, o socorro ali, né? A boa ação. Mas a denúncia é que não há mais o elemento espiritual ali. Não há mais a vida espiritual ali, não há mais um fervor espiritual ali, não há mais uma plenitude espiritual, porque aquelas pessoas continuam fazendo, mas estão fazendo mortas. Então, quando ele coloca que não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus, né, o problema não foi a ausência de obras, né? O problema foi, ele coloca aqui a falta de integridade das obras. Então, eu posso defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Há muitas pessoas que defendem, olha, isso é correto, mas isso não significa em si que você ama o Senhor, tá? Você pode ser uma pessoa religiosa que entende que essas regras são boas, são corretas
e que você tem que fazer porque isso é o certo a ser feito, mas isso não tem muitas vezes a questão de amar o Senhor. E nós temos que entender que a vida cristã, ela difere da religiosidade cristã, ou da própria ideia do farisaísmo, né? Que a nossa relação com Deus é uma relação que é pautada pelo amor. Então, aquilo que nós fazemos, nós não fazemos porque pode ou não pode, deve ou não deve, quer ou não quero. O motivo que nos leva a fazer todas as coisas, ou não fazer algumas coisas, é o nosso amar a Deus. Se eu posso sustentar todas essas coisas, mas se eu não amo a Deus, as minhas obras não são íntegras. Tá? Então, eu posso, por exemplo, inclusive obedecer aos mandamentos de Deus sem interesse de coração com o Senhor. Eu faço por quê? Porque eu aprendi assim, porque é costume, porque na minha igreja faz isso, porque o pastor falou, seja qual for o motivo. Mas a interesse do coração está justamente assim, eu entender as razões de tudo isso. E fazer por essas razões, fazer tudo pelas razões certas, né? Então, até porque a gente pode fazer coisas certas, né? Até com motivação errada, né? E o fato é, o homem pode ver as obras, né, que são feitas exteriormente, mas Deus vê, além daquilo, o Senhor vê os corações. E é por isso que ele está aqui, falando para aquela igreja aqui, olha, ele diz assim, né, ser vigilante, confirma o restante. Então, ele está falando o quê? Ele está chamando essa igreja o quê? Né? Confirma o restante. No versículo 13 ele fala, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. Então, mais uma vez você vê o Senhor chamando o quê? Para o arrependimento, o Senhor chamando para a mudança, o Senhor dizendo aqui, olha, né, lembra-te do que você recebeu, daquilo que você guardou, então arrepende, né? O Senhor não entregou para nós um espírito de morte, né? Na verdade, o Senhor nos entregou um espírito de vida. Então, lembra disso, lembra dessa condição, desse estado, né? Então, arrepende dessa situação, porque o lembrar é importante. O lembrar, gente, que ele coloca aqui, esse lembra-te, pois, do que esse lembra-te, é lembrar a razão, lembrar o motivo das coisas, né? É igual quando nós participamos da ceia, né? A ceia, ela traz a ideia do quê? Do memorial. Então, o memorial é fazer em memória de mim, ou seja, lembra-te. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando a essência da nossa fé, o motivo da nossa fé, a razão daquilo, né, da nossa comunhão, de estarmos juntos, e por que nós celebramos a Deus, e por que nós agradecemos o Senhor, tudo por causa da obra de Cristo, que derramou o seu sangue, deu o seu corpo para a redenção dos nossos pecados, para a nova aliança, né, que nos redime. Então a ceia serve para isso, para que constantemente eu me lembre e mantenha vivo na minha mente, vivo no meu coração, o motivo da minha esperança, a razão daquilo que eu faço ou daquilo que eu não faço. Então ele está trazendo essa situação. Lembra-te do que recebestes e ouvistes, guarda-te e arrepende-te. Então ele traz essa questão aqui e ele fala que, olha, né, ser vigilante, confirma o restante, que estava para morrer, ou seja, é um momento, ele está falando de uma tentativa, de um propósito, melhor dizendo, de resgate. Uma igreja que estava morta, e o Senhor está dando a essa igreja o motivo de uma esperança, né? De salvar vidas ali e de reavivar aquela congregação, né? De trazer novamente vida àquela congregação. E isso é interessante como ele coloca aqui, né? Ele fala, né? Guarda, arrepende-te, no final do versículo 13, ele fala, mas se não vigiares, né? Então, mais uma vez, ele coloca aquela questão da vigilância, ele fala, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a hora, sobre ti virei. Então, isso traz um alerta, né? Porque, assim, a verdade é, o Senhor está dizendo aqui, olha, né, faz aí o acerto, né? Vigia, porque senão, o que acontece? Eu virei sobre ti como um ladrão.
Então significa que a hora que o Senhor voltar, vocês estão mortos, vocês estarão desapercebidos, né? Então eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei. Isso não quer dizer que o Senhor iria dizer a hora que ele viria, mas o que o Senhor quer dizer assim, não vai haver discernimento, tá? O que nós estamos percebendo hoje, só para você ter uma ideia. Alguém hoje pode afirmar dia tal, do mês tal, do ano tal, Jesus volta? Não. Mas a gente pode perceber o quê? A gente pode perceber a hora que Jesus virá. Em que sentido? Está muito próxima a vinda do Senhor. Nós estamos olhando tudo ao nosso redor e o que cada vez mais eu escuto as pessoas dizerem: ô pastor, a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. E é verdade, a volta de Jesus está muito próxima. Então o que o Senhor está dizendo? Olha, né, lembra-te do que recebeste e ouviste, guarda, né, arrepende-te, mas se você não fizer isso, ou seja, se você não voltar a um estado de vigilância, tá, de estar vigiando, ele fala, virei sobre ti como ladrão. Significa que a hora que eu voltar, a hora que eu vier, a hora que eu chegar, você não estará preparado, porque você nem soube discernir o momento. E a verdade, gente, se a gente faz uma leitura sobre tudo o que o texto está falando, quando Jesus fala de aparência, de morte espiritual, é que infelizmente há muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem estar na igreja, e que frequentam os cultos, seja onde for, e essas pessoas na verdade estão mortas espiritualmente, estão debaixo de religiosidade, estão debaixo de uma série de coisas, da forma como elas estão vivendo, e por estarem mortas espiritualmente, e muitas vezes até pactuadas com o pecado, vivendo de qualquer jeito, elas não estão apercebidas, elas não estão discernindo, elas têm uma aparência muitas vezes porque estão fazendo coisas, mas falta-lhes a essência real, falta-lhes o Espírito de Deus, falta a vida que a comunhão do Espírito traz. Então o Senhor está dizendo aqui de uma forma muito clara, o Senhor está colocando aqui, né, dizendo, olha, eu vim como ladrão, ou seja, Jesus já tinha usado essa ideia de vir como ladrão anteriormente, falando sempre sobre a sua vinda. Ele fala, vocês não sabem a hora que vai chegar, né? Ele até usa aquela ideia do mordomo que, não sabendo a hora que o Senhor ia chegar, ele fica lá sempre pronto, ele está sempre preparado, né, para que a hora que o seu Senhor chegar, ele esteja pronto para atender o seu Senhor. E ele fala do servo mau, né, que o Senhor demorando para voltar, ele toma uma postura completamente errada. Então ele maltrata, ele faz uma série de coisas, e quando o Senhor volta, ele não está pronto, porque ele fala, o Senhor vai demorar. Então de vez ele cuidar daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, ele larga de qualquer jeito. E quando o Senhor volta, ele não é recompensado. Quando o Senhor volta, o Senhor trata exatamente tudo aquilo que ele fez. Então há muitas pessoas que, infelizmente, hoje, elas estão vivendo assim, né? E elas não estão vigiando. Não estão vigiando. E porque elas não estão vigiando, e o vigiar aqui é cuidar da sua vida. O vigiar está dentro do texto. Ele está falando aqui, olha, lembra-te do que você recebeu, do que você ouviu, guarda, arrepende-te, ou seja, muda as coisas que estão errado, passa a fazer o que é correto, passa a fazer aquilo que é agradável a Deus, né? Porque se você não vigiar, eu virei como um ladrão, ou seja, você não vai estar preparado, você não vai estar entendendo o que está acontecendo, como muitos cristãos não estão entendendo nada que está acontecendo, e ele coloca aqui, né? E não sabereis a hora, a que hora sobre ti virei, ou seja, quando o Senhor vem, né, você vai ter uma igreja que perdeu, que não conseguiu entender o momento de Deus, não conseguiu discernir as coisas, e por isso acabou fracassando, tá? Eu acho que a gente para por aqui hoje, a reflexão já é muito boa, tá? Para nós aqui, nós pensarmos, né, naquilo que do nosso próprio caminhar, né, o nosso caminhar tanto no individual quanto no coletivo, o que é necessário, né? Não adianta
a igreja ter uma fama, né? Se aos olhos do Senhor ela está morta espiritualmente. Não adianta as pessoas olharem para você e você ter alguma fama, quando na verdade aos olhos do Senhor você está morto, né? O Senhor chama aqui, ele vai de uma forma muito clara, né? Falar, lembra-te, né? Lembra disso, né? Lembra do que você recebeu, né? E ele fala, guarda, né? Arrepende-te e vigia. Esses 4 pontos aqui são importantes, são fundamentais para a gente pensar na nossa fé, na nossa caminhada, atentos a isso, o alerta da igreja de Sardes, né? Uma igreja de aparência, né? O alerta para nós é que o Senhor não quer que sejamos uma igreja, ou sejamos pessoas, né, que dizem ser de Jesus, que dizem cultuar a Jesus, mas que na verdade tudo isso nada mais é do que aparência. Amém, queridos? Aí na semana que vem a gente continua, fecha essa segunda parte da igreja de Sardes. Vamos chegando para o final aí das 7 igrejas e com certeza vai ser uma bênção. Amém? E aí depois no grupo de vocês aí já vão estar as perguntas, tá? Para vocês responderem, tá? Não precisa, gente, só um adendo aqui, não precisa responder logo depois da nossa aula, porque logo depois da nossa aula temos aí o cultinho infantil, né? Logo agora às 10 horas nós temos o cultinho infantil e depois às 10h30 o culto. Então eu também não quero, gente, por favor, eu não quero que na hora do culto você mande respostas para mim, né? Na hora do culto, a hora da gente cultuar a Deus, né? Não estamos juntos fisicamente, não estamos no salão da igreja, estamos em casa, mas porte-se como alguém que está cultuando a Deus. Então não fique de qualquer forma, né? Não fique desligado, não fique desatento, não fique em celular, a não ser que você esteja assistindo o culto pelo celular, não fica aí desatento e até mesmo fazendo as respostas, né? Da lição, da aula. Você pode mandar depois com calma, se não conseguir, pode mandar outro dia. O importante é que você separe o tempo de estudar, de ouvir, amém, e o tempo do culto também, você tire isso para receber da parte do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa aula, por esse estudo. Abençoa meus irmãos, capacita no Senhor. A mensagem de Sardes é uma mensagem forte, é uma mensagem que nos confronta, é uma mensagem que se opõe claramente contra toda forma de aparência, porque o Senhor está querendo a nossa essência de um povo que vigia, de um povo que entende que o tempo da tua vinda está próximo e de um povo que quer ser fiel ao Senhor em todos os sentidos. Pai, graças te dou nessa manhã, continua conosco esse tempo agora de culto, de adoração, que o seu nome seja em tudo glorificado e exaltado. Graças te damos por esse estudo e oramos, Senhor, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, uma semana abençoada para você. Até mais.